A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 29, que diz: Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe o louvor dos homens, mas de Deus. Nós vamos ver aqui que nessa passagem, a partir do versículo 17, ali até o versículo de número 29, nós vamos ver que Paulo ele continua, a argumentar que todos são culpáveis perante Deus. Após descrever o destino dos incrédulos e dos pagãos, o apóstolo ele admoestou o povo que, a despeito de saber a vontade de Deus, recusava-se a viver de acordo com ela, tornando-se culpado e atraindo o juízo divino. Paulo disse que não vivemos de acordo com o que conhecemos, né? Não seremos melhores do que os gentios. Aqueles que cresceram, em uma família cristã, normalmente conhecem a palavra de Deus, mas se não vivem de acordo, com ela, certamente perecerão como os incrédulos e pagãos. Não adianta somente conhecer a palavra, ter nascido num lar cristão e não colocar, não viver essa palavra, não praticar essa palavra. E Paulo ele diz no versículo 17 que agora se você se diz judeus, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas, é instrutor dos insensatos, mestre de criança, tendo na lei a forma do conhecimento, e da verdade, então você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o roubo, rouba? Você que diz para não adulterar, adultera? Você que abomina ídolos, rouba os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então Paulo, ele escreve, explicando, aos judeus que eles precisavam obedecer a sua lei, não apenas ensinar os outros sobre ela. Os judeus eles conheciam tão bem a lei, que aprenderam a tolerar os próprios erros enquanto criticavam, os alheios. Porém, a lei é mais do que um conjunto de regras, é a diretrizes para que vivamos de acordo com a vontade de Deus. E um lembrete de que não podemos agradar a Deus sem que tenhamos um relacionamento adequado com Ele. Conforme o próprio Senhor Jesus, demonstrou que reter algo que pertence a outro é roubo. E qualquer que atentar para uma mulher com um olhar cobiçoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Lá em Mateus 5, 27 e 28 diz. Então, antes de acusarmos os outros, devemos olhar para nós mesmos e procurar ver se o pecado está de alguma forma presente em nossa vida. Isso Paulo ele vai falar, ali aos judeus e colocando que tudo que muitos estavam ensinando para não roubar, mas eles estavam roubando, para não adulterar, mas estavam adulterando, eles estavam transgredindo a lei, mas a posição deles, eles achavam que o que eles estavam fazendo,
né? Era algo que estava até agradando ao Senhor, servindo ao Senhor, mas vivendo da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Tendo conhecimento da lei, mas não vivendo a lei, não praticando ela. E isso, se nós pararmos e observarmos, né, vamos ver que isso tem muito a ver com o que acontece, o que tem nos dias atuais. Podemos estar ministrando e não vivendo essa palavra. Podemos estar cobrando dos outros mais amor e não amando. Podemos estar cobrando das outras pessoas, né, apontando defeito, apontando seus erros, mas também falhando e errando. E muitas das vezes querendo que os outros façam o que está até mesmo na palavra, usando a palavra de Deus, querendo fazer com que as pessoas também sigam aquilo, apontando seus defeitos, seus erros, mas somente mas também não vivendo esse amor, não vivendo de acordo com essa palavra. E muitas das vezes nós somos pegos nas mínimas coisas, nas pequenas coisas que parecem não ter tanta importância, mas quando nós colocamos isso diante do Senhor, vendo nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que isso aborrece o Senhor. O nome do Senhor, ele é blasfemado, né? Quando ele diz aqui, entre os gentios, por causa de vocês. A falta de amor do servo, do cristão, daquele que serve ao Senhor, vai fazer com que o nome do Senhor seja blasfemado. Vai fazer com que pessoas venham falar, né, a respeito, e muitos sem sabedoria, né, ele não sabe, ele coloca a culpa muitas das vezes em Deus, coloca a culpa muitas das vezes, né, nas coisas do Senhor. Por quê? Porque por falta de sabedoria, mas também isso tudo pelo motivo de não querer estar com o Senhor, sim, mas botando esse motivo, ele não pode ser eu e nem você. Não pode ser porque o homem está dando mau testemunho. Não pode ser porque alguém está falando de amor, está ouvindo, ministrando até ouvindo a palavra e não vivendo ela, do amor ao próximo. É entender que aqui estavam os judeus, eles se achavam superiores e que estava acima de tudo, né? Mas e por causa da sua circuncisão, pois ele ser marcado na pele, no corpo, eles achavam que isso já era suficiente e por isso que eles eram diferentes. Não, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê o exterior, ele vê o interior. Ele vê um coração circuncidado, realmente no espírito, voltado realmente para ele. Quando nós damos continuidade aqui, que a palavra diz no versículo 25, quando ele começa a falar, a circuncisão de fato tem valor se você praticar a lei. Se você, porém, é um transgressor da lei, a sua circuncisão já tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Ter todo o conhecimento da palavra do Senhor, saber realmente o que tem que fazer, não é suficiente para que nós possamos agradar a Deus ou chegar à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Nós observamos que isso basta não só ter a teoria, mas temos que praticar a cada dia. Precisamos colocar em prática a palavra, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós estamos ouvindo e aquilo que são os conselhos vindo do Senhor. Esses versículos aí do 21 ao 27, né, são uma forte crítica à hipocrisia. É muito mais fácil dizer aos outros como devem comportar-se do que nos comportarmos corretamente. É muito mais fácil ensinar o que é correto do que permitir que esses ensinamentos criem raízes em nossa vida. Fica uma pergunta: você aconselha outras pessoas a agirem
de um modo que você mesmo não está disposto a agir? Isso é uma pergunta que para a gente refletir. O que nós estamos realmente aconselhando os outros, aquilo que estamos realmente, né, falando sobre o modo de agir, né? Nós estamos mesmo disposto a agir também da mesma forma? Se nós estamos falando porque alguém precisa perdoar o pecado, perdoar alguém, nós estamos perdoando aquele que nos ofendeu? As nossas atitudes, né? Será que elas estão demonstrando realmente com aquilo que nós estamos de sair, que está saindo da nossa boca quando nós falamos que amamos o Senhor, quando nós falamos que devemos amar o próximo, quando nós falamos que realmente nós precisamos realmente estar cada dia mortificando a nossa carne, a nossa vontade, quando nós estamos falando da importância de estar em comunhão como igreja do Senhor Jesus? Será que isso tudo está sendo só, nós estamos sendo hipócrita, né? Ou estamos realmente vivendo esse evangelho, vivendo essa palavra a qual nós estamos dizendo que é a correta e é a correta? Isso é um ponto para nós refletirmos. Então, tenha certeza de que as suas atitudes estão em conformidade com as suas palavras. Isso precisa estar, né, sendo funcional na nossa vida. As nossas atitudes, elas não podem estar sendo diferentes daquilo que é a palavra, que está realmente, né, na nossa, que é a palavra, aquilo que nós estamos dizendo. Mas nós precisamos pregar e viver aquilo que estamos pregando. E quando eu falo isso, não falo só para pregadores, para quem ministra em púlpito com microfone, mas eu falo para todo ser humano, para todos aqueles que realmente, né, têm conhecimento da palavra e se bate no peito dizendo que é cristão, que vai à igreja, né, durante os domingos, a semana, que não falta um culto, né, que está envolvido com a obra, que medita na palavra de noite, que está em hora, que ora, que jejua. Então é para todos. Porque se nós não andarmos e vivemos essa palavra de acordo com aquilo que está realmente, aquilo que é a teoria, se ela não for a prática na nossa vida, nós estamos sendo comparados a esses judeus, ou como os próprios fariseus daquela época, que faziam de tudo, demonstravam tanto de devoção, oravam de mãos levantadas, olhando para o céu, entregavam os dízimos, andavam bem vestidos, tinham conhecimento de toda a lei, mas não vivia de acordo com a lei. Só aplicava na vida das pessoas, mas não aplicava na sua própria vida. Versículo 28, ele continua dizendo aqui: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. A circuncisão é o do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe o louvor dos homens, mas de Deus. Então nós vamos ver que a circuncisão, né, é o sinal da aliança especial em Deus, né, com os judeus. Então a lei exigia que todos os judeus do sexo masculino se submetessem a esse ritual da circuncisão. De acordo com Paulo, de nada aproveitaria a uns judeus ser circuncidado se não obedecesse à lei de Deus. Por outro lado, os gentios incircuncidados, né, receberiam o amor e a aprovação de Deus se guardasse a lei divina. Paulo prosseguiu explicando que o verdadeiro judeu não é o que foi circuncidado, mas aquele cujo coração é íntegro para com Deus, aquele que é obediente ao Senhor. Então não adianta, não é somente estar, né, se portando até com a sua vestimenta, com o seu título de cristão, com o seu título de pastor, de líder, de evangelista, de obreiro, na casa do Senhor, só isso não é suficiente.
Precisamos estar realmente, vivendo e no nosso interior, tendo realmente o nosso coração circuncidado. Paulo ele deixou claro que ser membro da família de Deus é algo que se baseia em qualidades interiores e não exteriores. Todo aquele que tivesse um coração justo na presença do Senhor poderia de fato considerar-se membro da família de Deus. Participar das atividades e cultos de uma igreja, ser batizado, confirmado ou aceito como membro, não é suficiente. Assim como a circuncisão, não era suficiente para os judeus. Deus deseja que a devoção e a obediência sejam sinceras e que observamos com todo o nosso coração. Para que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração, que você continue meditando na palavra, ouvindo, os devocionais. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, ele está falando contigo. E se nós demos ouvido a essa palavra, eu tenho certeza que nós engrandeceremos o nome do Senhor. Através da nossa vida, das nossas atitudes, o Senhor ele será exaltado. Então que Deus te abençoe nesse dia e com essa palavra.